Bom dia, pessoal. Bom dia, amigos. Bom dia, amigas. Estamos aqui com mais um episódio do Pode Sanear, o podcast da ABS Rio, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Hoje, num dia especial, com muita chuva na cidade, pós aquela operação que a gente teve aí, que deixou um monte de sequelas, né? Um monte de problemas aí para serem administrados, mas essa não é a nossa área. Nós estamos saindo já no segundo dia, terceiro dia após o problema ocorrido, mas também no segundo dia após o nosso evento Saneia Rio, que foi o evento que aconteceu na cidade e tido como o segundo maior evento de saneamento da associação, da ABS Nacional. Graças a Deus, tudo certo, estamos tendo um retorno muito bom. E agradecemos de imediato aí, não só pelo retorno, mas também pela possibilidade de ter de vocês o feedback do que a gente deve melhorar. Continuamos aguardando. Mas vamos hoje, o dia mais especial ainda, pela presença que nós temos aqui. Temos aqui hoje o secretário nacional de Saneamento Ambiental do país, do Ministério das Cidades, a maior autoridade, posso dizer, em saneamento ambiental no país, com certeza. Dr. Leonardo Pisciani, que está aqui hoje conosco. Eu quero de imediato agradecer a presença, a disponibilidade do teu tempo, que eu sei que é muito complicada, e queria que você nos desse um início desse papo, dizendo como é que foi aí a tua trajetória, porque você é advogado por formação, né? Isso. E a gente costuma dizer no saneamento o seguinte: todo profissional que chega no saneamento sem ser engenheiro ou engenheiro sanitarista passa a amar o saneamento. A gente brinca dizendo isso, mas de repente você confirma isso para a gente aí. Mas, secretário, fique à vontade. Eu queria te pedir que inicialmente você contasse aí como é que foi essa tua trajetória, você chegou passando por esse processo todo. Bom, Renato, primeiro, satisfação grande, né, estar aqui no Pode Sanear, né, junto com a ABS do Rio de Janeiro. Parabenizar a ABS Rio pelo Saneia Rio. Pelo Saneia Rio, que foi um sucesso total, né, tenho certeza. Eu tive a oportunidade de vir no ano passado. Esse ano, em função da agenda, não tive a oportunidade, mas tenho certeza que foi ainda melhor e ainda mais produtivo do que a edição anterior, e tenho certeza que a próxima será, vamos trabalhar. Será ainda melhor, né? Eu, de fato, né, cheguei ao saneamento, cheguei à Secretaria Nacional já no início de 2023, estou marchando aí para o terceiro ano à frente da Secretaria, e de fato foi algo que aconteceu sem ter sido planejado. A minha carreira essencialmente é uma carreira política. Eu cursei, né, a faculdade de Direito aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Cândido Mendes, e muito jovem iniciei a militância política, né, na juventude do MDB, meu partido até hoje, que eu sou filiado desde os 18 anos de idade. Aos 22 anos eu disputei a eleição para o cargo de deputado federal e me elegi deputado federal aos 22 anos de idade, com uma grande votação, fruto, evidentemente, aqui da generosidade da população do Rio de Janeiro. E aí trilhei esse caminho na política, né? Exerci o mandato de deputado federal por 5 legislaturas, portanto, por 2 décadas. Durante esse período, né, pude ocupar no Congresso algumas funções importantes. Fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a maior comissão do Congresso Nacional. Fui líder da bancada do MDB na Câmara dos Deputados, quando tínhamos a maior bancada do Parlamento. Relatei diversos projetos importantes, né, tanto na Comissão de Justiça quanto em plenário. Relatei
para a desoneração fiscal, relatei a reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça, fui relator da CPI da pirataria, portanto, tive assim as mais diversas funções no Congresso, também produção legislativa, sempre busquei legislar em defesa do Rio de Janeiro. Né? Participei da comissão em que a gente defendeu a necessidade de assegurar os recursos dos royalties do petróleo, que é fundamental para o nosso Estado, fundamental para o nosso Rio de Janeiro. Né? A indústria de óleo e gás é uma das principais atividades econômicas do nosso Estado. E, nesse meio tempo, também tive funções executivas. Fui por 3 anos secretário de Habitação do Estado do Rio de Janeiro, evidentemente, e num momento muito especial, que foi o momento de lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, que marcou a retomada, né, do Estado brasileiro voltando a ter uma política nacional de habitação. Né, isso não acontecia, né, a gente ficou quase 3 décadas, 2 décadas e meia, desde o fim do extinto BNH até o início do Minha Casa Minha Vida. O BNH terminou ali em meados dos anos 80 e o Minha Casa Minha Vida teve início em 2009, portanto, aí isso eu vivi bem. 25 anos sem uma política de Estado para a habitação, que está na raiz de muitos dos problemas que a gente vive hoje, né? O crescimento desordenado das nossas grandes cidades, pessoas vivendo em condições muito difíceis, em favelas, em comunidades por todo o Brasil, e o Rio de Janeiro vive essa realidade de forma muito grave. As nossas cidades, aí fazendo já um paralelo com o saneamento, por conta desse crescimento desordenado, tem muitos problemas no seu preparo, por exemplo, para enfrentar chuvas de grande porte, para enfrentar eventos climáticos, e aí a gente vê, ano após ano, muitas das nossas cidades sofrerem com alagamentos, com deslizamentos de encostas, com enchentes que colocam a população em risco e muitas vezes causam um prejuízo enorme. Né? Eu vou ter a oportunidade aqui também de falar dos investimentos que a gente tem feito pela Secretaria, pelo governo, e esse é um dos temas que a gente investiu bastante, mas para concluir aqui da minha trajetória, depois de ter sido secretário, eu tive também a oportunidade de ser ministro do Esporte por 2 anos, justamente no período da realização das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Fui ministro entre 2016, ano dos Jogos Olímpicos, até 2018. Então, participei tanto da entrega do evento como da organização inicial do legado olímpico. E agora, desde 2023, desde março de 2023, a oportunidade, aí já fora do exercício, né, do mandato parlamentar, a oportunidade de ter sido convidado pelo governo federal, pelo presidente da República, pelo ministro das Cidades, para ocupar a função de secretário nacional de saneamento. E foi, de fato, um dos maiores desafios que eu tive a oportunidade. E, de fato, é um tema que a gente se envolve, se apaixona, porque ele é um problema do século passado, mas que a gente ainda não conseguiu dar solução. Eu acho que a gente está no caminho. A gente vai conseguir, com o esforço de todos, esforço de todas as esferas de governo, com o esforço da academia, com o esforço dos engenheiros sanitaristas, com o esforço dos técnicos, com o esforço todos aqueles que vivem, né, para levar algo que é básico, né, como o próprio nome diz, saneamento básico. Então, que a gente levar água potável para as pessoas, que a gente entregar
o esgotamento sanitário, acabar com valas a céu aberto, com valas negras, né, dar o tratamento devido ao esgoto, aquilo que é produzido pela população e que tem que ter o seu devido tratamento, o seu devido retorno aos corpos hídricos, para que a gente não polua, para que a gente não diminua os nossos mananciais, né? Então esse é um desafio enorme. A gente está em plena vigência do novo marco do saneamento, que deu prazo para resolver essa situação até 2033, e a gente tem que buscar cumprir a meta, né? Evidentemente que é uma meta muito audaciosa, uma meta que não é fácil de ser cumprida, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que acordar muito. A gente tem que acordar e ir dormir, acordar cedo e dormir tarde, pensando em como é que a gente entrega essa missão, né? Num país tão complexo como o nosso, com tanta diversidade regional, com tanta desigualdade social, de que forma a gente entrega, porque no fim do dia a gente vai estar levando dignidade. O saneamento, ele é dignidade. A gente vê em muitos locais do Brasil a falta do saneamento diretamente ligada, por exemplo, à evasão escolar. As crianças deixam de ir à escola, deixam de ir à aula, porque não tem condição, muitas vezes, de tomar um banho antes de ir para a escola, de ter água para se alimentar, para preparar o alimento. E é isso que a gente precisa levar aos brasileiros que ainda não têm essa dignidade. Dei aqui um exemplo, a saúde. Muitas das doenças são de veiculação hídrica, então estão diretamente ligadas à qualidade do saneamento, ao serviço, à existência do serviço de saneamento. Tem os estudos da Organização Mundial de Saúde, né? Eles apontam que a cada um real investido, você tem mais de R$ 4 de economia na saúde. E isso é algo extraordinário, é algo que a gente não pode abrir mão. Então, essa missão no saneamento básico é algo que me deu muita satisfação e muita responsabilidade, né? A gente tem a devida noção do tamanho da tarefa que a gente tem junto a gente vai chegar, com todos, né? Mas a gente vai chegar. Eu tenho certeza que a gente vai chegar. Vocês vejam bem, né? Você começou com 22 anos, que você disse, né? Isso. A carreira política, e daí foi adquirindo experiência, visões diferentes, áreas diferentes, vai acumulando ao longo desse tempo. Isso é um processo normal, aconteceu com você e acontece com algumas pessoas. Independente da formação, vem para a área de saneamento, mas traz uma bagagem de visão do que é o contexto, de entendimento das necessidades da população, e isso é muito bom. É muito bom para o saneamento, é muito bom para a população, e a gente realmente espera que você consiga levar, e vai levar com certeza, pela experiência que tem, rodando esse país como você deve rodar, né? Que não é brincadeira. Mas a gente tem umas dificuldades que são dificuldades conjunturais, né, dentro do país. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, até você já começou, mas até, de repente, juntando os dois aspectos, ou um de cada vez, como você quiser, porque eu acho que o marco do saneamento está aí, as metas estão definidas. Eu acho que algumas metas serão atingidas, essa é opinião pessoal minha, mas muitas metas não serão, vão ter que ser postergados os prazos, e isso é um processo natural por uma série de dificuldades financeiras, dificuldades técnicas, dificuldade de gestão e uma série de situações que podem acontecer. Mas tem aí o caráter da universalização também que roda nesse processo, né? Os marcos não são marcos para universalizar,
São marcos para atingir determinadas metas e, em alguns casos, até universalizando, como abastecimento de água. Mas a gente vê uma dificuldade muito grande. Você chega nessa parte de resíduos, essa parte de lixo, quando a gente vê os números dentro do país, onde quase todo o lixo gerado é coletado. Coletado só. Destinado para aterros, metade disso. O resto é jogado em algum lugar. Metade. Né? É muito lixo, o volume é muito grande, são toneladas e toneladas. Agora você imagina, o que é reciclável é muito menor ainda. O que é reciclável é coisa de 4%, 5%. Então, esses números chocam muito, né? Eu saí para a parte de resíduo, mas queria que você desse uma geral para a gente. Como é que você está vendo isso? Como é que está acompanhando isso? Olha, como eu disse aqui ao início, né, nós temos um país que ele é muito diverso regionalmente. Um país de dimensão continental, com regiões que têm suas diferenças culturais e suas diferenças de desenvolvimento econômico. A gente nota, isso não só nota, mas está expressado nos números, uma maior falta de cobertura de serviços de saneamento, principalmente na região norte e nordeste, que aí tem índices abaixo da média muito nacional, abaixo, né? Bem abaixo da média nacional. E problemas também, né, na região sul, na região sudeste. A região sudeste, né, nossa região aqui, que é a mais populosa do país, então tem também os seus, apesar de ter um índice de cobertura maior, mas sofre também pelo grande número de pessoas a serem atendidas. A gente verifica que existem evidentemente, alguns desafios a serem superados. Na questão do investimento, a gente precisa aumentar o número de investimentos. Qual é a notícia boa? O investimento vem crescendo. De 2022 para 2023, cresceu mais de 30% de um ano em relação ao outro. 2024, né, a gente vai publicar agora em dezembro o Sinisa, ele vai apontar um aumento de investimento em 2024 em relação a 2023, e eu tenho certeza que o mesmo ocorrerá em 2025, que ainda não terminou. Nós tivemos, só te interrompendo um pouquinho, nós tivemos essa informação lá no Saneia Rio pelo representante do BNDES, que esteve lá e fez uma explanação, exatamente essa colocação que você fez. Desculpa aí, mas... Não, então isso eu acho que é muito boa. O Complementos confirma que os dados que a gente vem acompanhando, a gente está crescendo pelo próprio investimento público. Veja, o próprio Ministério das Cidades, que não fazia uma seleção desde 2015, em 2023 fez seleção, em 2024 fez seleção, em 2025 selecionou. Já são mais de 30 bilhões de reais em projetos somente com recursos da União, com recursos do orçamento geral. Fora os recursos financiados pelo programa Saneamento para Todos, que é uma linha de crédito que o Ministério dispõe para os serviços de saneamento, com recursos do FGTS, que tem também crescido a sua aplicação, como as debêntures incentivadas, debêntures de infraestrutura, que também tem expandido a sua demanda, tem recebido maior demanda. Então, um ponto a ser apontado é justamente a necessidade de aumentar os investimentos para fazer frente àquilo que é necessário para universalizar e para cumprir as metas estabelecidas. Um outro ponto fundamental, e eu sei que é um ponto muito caro à ABS, é uma melhor e maior formação de profissionais, capacitação técnica, de expansão mesmo das pessoas capacitadas a atuarem, né, nos serviços de saneamento. É uma das linhas de atuação. Então, essa é também uma necessidade que vem evoluindo, vem avançando, mas é, sim, uma necessidade.
E a outra é você justamente equacionar o outro desafio é você conseguir num país tão diverso, né, com mais de 5.500 municípios, que são, ao fim do dia, o titular dos serviços de saneamento, você conseguir, e aí sim é uma concertação política, é uma atuação de liderança política, você consegue convergir todos para um caminho comum. Você tem a necessidade das regionalizações, que têm avançado bastante, mas ainda precisam se concretizar de forma mais forte, para você ter um planejamento melhor, você otimizar recursos, né, você garantir que, de repente, municípios que têm uma situação mais difícil, com menos capacidade de investimento, com menos atratividade, também, né? possam estar num bloco que isso seja compensado por outras cidades mais atrativas e com melhores condições, e assim um ajudar o outro a resolver o problema. Mas você citou o setor de resíduos. Por exemplo, no setor de resíduos, mais de 5.100 municípios não estão ainda regionalizados. Apenas o Estado do Espírito Santo tem uma lei específica para a regionalização do setor de resíduos. Em água e esgoto, a gente está bastante mais avançado, né? Esse quadro ele é bem melhor. Mas, por exemplo, no setor de resíduos ainda falta se avançar muito. Qual é o resultado prático disso? Nós temos quase 2.000 lixões no Brasil. O resultado prático são os números que você trouxe na sua colocação. Um baixo índice de destinação adequada, né? Um baixíssimo índice de reciclagem. A gente perde isso, perda de atividade econômica, perda de produtividade, perda de dinheiro para o país, para a sociedade, perda de energia. Só perde. E impacto ambiental. Só perde, né? Então é necessário cada vez mais conscientizar as cidades de que precisa se dar solução a esse problema, que é preciso ter soluções consorciadas. A gente sabe que é inviável que cada uma das cidades tenha o seu próprio aterro, a sua própria planta de valorização energética, a sua rota de destinação adequada para os resíduos. Então a gente sabe que só para de pé se você consorciar, ganhar escala nessa produção, investir em logística para melhorar a destinação. A coleta, em geral, ela é bem feita, as cidades, em geral, fazem bem a parte de coleta, mas é preciso avançar. Volto aqui ao tema que eu abordei de passagem no início, a drenagem, o manejo de águas pluviais. Durante praticamente toda a existência do nosso país, nunca teve uma ação de fato de organizar os serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, e o impacto está aí na vida das pessoas, né? Aqui no nosso estado, nós temos uma marca muito triste, que é a cidade que mais morreram pessoas nos últimos anos em razão de eventos climáticos, que é a cidade de Petrópolis. Uma cidade tão bonita, uma cidade tão aconchegante, uma cidade que todo mundo admira e gosta, mas que sofre ano após ano, e muitas pessoas perdem a vida em determinados eventos climáticos pela necessidade de você organizar o sistema de macrodrenagem. Nós estamos fazendo muitos investimentos do governo federal e se faz há muitos anos, tanto na questão habitacional, se realocar população, quanto nos investimentos de macrodrenagem para prevenir esses acidentes. Fizemos agora no Rio Grande do Sul, somente para a reconstrução do Rio Grande do Sul, nós aportamos 6,5 bilhões de
de reais que estão disponíveis e os projetos estão sendo licitados pelo governo do estado. Muitos municípios não tem nem plano de drenagem, né? Não tem nem plano por isso você veja, o recurso está disponível, foi criado um fundo, FIRES, o Fundo de Combate a Eventos Climáticos, de reconstrução e emergencial, que hoje pode futuramente ser usado em outros estados, em outras cidades, mas está sendo especificamente agora. O dinheiro está em conta e muitas das obras ainda não foram iniciadas justamente porque não havia o planejamento. Os planos de drenagem, os estudos a serem feitos estão sendo é imenso, é loucura feitos. isso. Então, é um tema que a gente, quando fala no saneamento, por óbvio, sempre foca muito em água e mas tem os outros esgoto. vetores. Mas você tem, né, as outras componentes que não podem ser deixada de lado, porque no fim do dia o saneamento ele está no dia a dia da vida. É fato. Todo mundo, quando acorda, né, uma das primeiras coisas que faz é ir ao banheiro, né? Lavar o rosto, escovar os dentes, né? Usar, né, o seu vaso sanitário, dar a descarga, tomar um banho. Ações normais do dia a dia. Da vida, da rotina, né? Ao sair de casa, ao voltar para casa, durante o dia, água para cozinhar, água para preparar o alimento, para o consumo humano, né? Então, são ações que estão diretamente ligadas à vida. A drenagem é a mesma coisa, né? Quando a cidade foi preparada, e a gente, infelizmente, está vivendo, sim, um quadro gravíssimo de mudanças climáticas, com eventos cada vez mais frequentes e mais intensos, chuvas mais frequentes, mais intensas, períodos de estiagem mais longo, né? Quem diria que a gente ia ver, como vimos no ano passado, seca na Amazônia, né? A Amazônia que sempre foi um dos maiores mananciais do planeta loucura, Terra. Né? Os rios, a gente vê onde se andavam barcos, passarem carros, né? A gente está chegando a ter os dois fatores acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É seca e enchente. O estado do Rio Grande do Sul é um exemplo, né? Nós tivemos no início ali, abril, maio, chuvas terríveis que atingiram quase a totalidade do território do estado. E aí todo mundo, até as pessoas que vivem lá, viveram isso na pele, mas o país inteiro acompanhou, seja pela cobertura jornalística ou pelas redes sociais, o drama, né, dos gaúchos, o drama das pessoas que viviam lá. E em novembro começou a ter seca. Parte das regiões, algumas partes do estado passou a faltar água. Então, a gente tem que se preparar. O pior é que isso é pela ação do homem, né? Pela ação do homem. A gente tem estudos, né? A Agência Nacional de Águas preparou um estudo muito bem feito que mostra que nos próximos 20, 30, 40 anos nós vamos ter um aumento da demanda por água e vamos ter uma redução significativa da disponibilidade hídrica. Isso. Então a gente precisa cuidar muito bem dos nossos mananciais, dos nossos corpos hídricos, né? Por isso o tratamento de esgoto é tão importante. A gente não pode justamente ficar poluindo os nossos rios, né? Os nossos lençóis freáticos indiscriminadamente, sem o devido cuidado, o devido tratamento. Por isso que a gente deve perseguir com unhas e dentes o cumprimento dessas metas, né? A gente conseguir atingir esse objetivo e entregar a quase totalidade, se não a totalidade, a quase totalidade da população do nosso país, esse serviço tão importante que é cidadania na veia, né? Que é dignidade na veia para o cidadão. Você consegue
trazer para a gente essas informações de uma forma global, o que é muito bom. Exatamente pela tua capacidade, pela tua visão ao longo de todo esse processo, né? Você tocou num assunto que eu vou aproveitar aqui, que foi do objetivo, um dos objetivos da ABS, né? Que é a formação do profissional, a sua melhoria na capacidade técnica, nos seus conhecimentos. A gente está tendo uma informação de que isso é dado, né? Dado tirado dos relatórios que a gente tem a nível nacional, de que hoje o Brasil está colocando no mercado 50%, bem próximo disso, 50% menos de profissionais de engenharia do que colocava há 6 anos atrás. Isso é um número que choca a gente, né? Então, dentro da ABS, a gente tem procurado trabalhar isso a nível nacional e a gente tem alguns projetos, inclusive, que mexem com os estudantes de todas as áreas. Esse projeto, na verdade, nós começamos a atacar ano passado para preparar um trabalho, para esse ano desenvolver esse trabalho diretamente com os jovens, que organiza jovens de 20 a 35 anos de idade, independente da sua formação. Pode ser engenheiro, pode ser médico, pode ser estudante, pode ser auxiliar de escritório, qualquer um que queira se inscrever. E só para resumir isso, nós começamos com 20, 22 no início desse ano, que o projeto era desenvolvido assim, a gente chama de JPS, né, os Jovens Profissionais de Saneamento. Você juntava, de repente, para ir na lagoa catar, no dia do lixo, ia lá catar. Tinha outro dia, lá, mortandade de peixe, ia lá ajudar, ia plantar uma árvore, participava desses eventos. E só. E nós trouxemos de 20 e poucos para 500 e poucos agora. Criamos trilhas e levamos esses jovens para visitar áreas, visitar estações de tratamento, tem palestras com especialistas, uma série de atividades para tentar motivar um pouco e trazer, vamos às faculdades, vamos às academias. Isso dá um resultado muito legal. Muito legal. Fundamental. Então a gente precisa, e a gente vê, eu não tinha, alguns dizem, né? Eu não sabia o que eu ia fazer, vou fazer engenharia agora, vou trabalhar com saneamento. Então, isso é muito produtivo, é muito legal e é muito confortante para a gente, nos recompensa muito. Eu aproveitei isso só para falar da dificuldade que a gente tem hoje com os profissionais na área. Então, essa necessidade é muito grande. Mas voltando principalmente para o assunto, eu aproveitei para fazer a minha propaganda aqui do JPS, porque tem que fazer, que de vez em quando o pessoal pergunta o que é o JPS. O JPS estava trabalhando lá no evento. Você falou do evento, e nós tivemos representantes lá da ANA, que colocaram uma série de informações que você colocou aqui, representantes que trabalharam com clima, parte de meio ambiente, falando exatamente de tudo isso que você colocou. Então, tudo isso está muito próximo agora do que a gente vai ter na COP30, e a gente brinca dizendo que o evento foi uma preliminar da COP30, e realmente foi. Foi para o Rio de Janeiro, para as pessoas que estiveram aqui, né? E nos próximos, com certeza, se Deus quiser, será melhor. Mas eu queria saber de você o seguinte, a gente teve uma experiência na década de... Não gosto muito de falar disso não, porque remete lá para trás, aí esse cara é velho para burro. Mas foi final da década de 80, início da década de 90. Nós tínhamos um programa, que era um programa nacional, dinheiro da Caixa Econômica, e que nós pegávamos esses recursos para fazer, o nome do programa era Comunidade de Pequeno Porte, Abastecimento de Água em Comunidade de Pequeno Porte, CPP. E nós fizemos aqui, com o recurso que foi liberado, 50 comunidades. Essas comunidades, em geral, até 5 mil habitantes. Então, 5 mil habitantes já... Bom Jardim, na época, chegava por ali. Então, você, com isso, atendiam as comunidades que não tinha condição de ser atendida, mas era só água. Vocês têm o saneamento rural, que trabalham muito com ele, né? Dá uma ideia para a gente, como é que no Estado, principalmente, hoje a gente sabe que ainda tem comunidades, tem locais que ainda não foram atendidos pelo abastecimento, pelo esgotamento. Como é que você vê isso no Estado e de uma forma geral?
Não, o saneamento rural ele é uma preocupação. Boa parte do nosso déficit estão nas áreas rurais, por serem mais esparsas, estarem mais espalhados. Muitas vezes os serviços não chegam de forma adequada. Nós fizemos, tanto ano passado quanto esse ano, seleções para o saneamento rural. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um projeto atendendo uma demanda do governo do Estado, né, sendo executado pelo governo do Estado, na área rural de Macaé, zona rural de Macaé, para abastecimento de água. Recentemente, né, eu tive a oportunidade de receber o presidente da SEDAI, que nos trouxe a informação de que a SEDAI fará um trabalho voltado ao saneamento rural, né, busca fontes de financiamento, mas tem dado o apoio técnico e feito projetos para abordar o saneamento rural no Rio de Janeiro. Lógico que o Rio de Janeiro ele é um estado muito urbano, né, frente ao que é a realidade do Brasil. A gente tem uma população, a nossa população rural, ela é em média menor do que a população rural do restante do país. Nós somos um dos estados mais urbanos do país, mas não se pode deixar o cidadão que vive no campo, seja no Rio de Janeiro, ou seja em qualquer região do Brasil, desassistido. E esse é o desafio. Porque, por exemplo, o saneamento rural ele não atrai o desejo, por exemplo, da iniciativa privada em atuar no saneamento rural. Então, serão os governos, será o poder público a ter que fazer os investimentos na área rural. E a boa notícia é isso: o saneamento rural, que há muito vinha sem receber recursos da União, tanto em 2024, tanto em 2023, como em 2024, 2025, houveram seleções e investimento do saneamento rural. Legal, isso é bom. O Estado a gente sabe que ainda tem algumas dificuldades, mas com as concessões isso mudou um pouco. Mas mesmo assim, aquilo que você falou, nem sempre iniciativa privada. E nós tem lugares que não atraem. E nós tivemos municípios que não tiveram interesse em participar. Então ficaram isolados e a SEDAI continua tomando conta. Então, outros têm os seus SAAs, né? Isso, então tem as suas dificuldades. Mas não é hoje uma solução tão difícil, um horizonte tão difícil que possa atrapalhar o desenvolvimento e até chegar aos 100% de abastecimento de água aqui. Mas não atua em esgoto, né? Ou atua em esgoto também? Atua em esgoto também, né? A nossa ação de saneamento rural, ela é para todas as componentes. Sim. A gente pode fazer qualquer ação, seja de resíduo, de drenagem, de esgoto, de água, no âmbito rural. Evidentemente que como o rural você chega às vezes numa comunidade rural que não tem nenhum serviço de saneamento, o primeiro a ser implantado é sempre o serviço de água, né? Mas há a possibilidade sim de se apoiar as outras componentes na área rural. Secretário, vocês acompanham lá também o PAC, né? O Programa de Aceleração, né? Sim. Como é que está esse programa? Dá uma ideia para a gente. Olha, os investimentos que eu citei aqui, na sua grande maioria, fazem parte do PAC, né? Nós temos 5 ações do saneamento que integram o PAC. O abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a macrodrenagem, a gestão, o manejo de resíduos sólidos urbanos e o saneamento rural. Portanto, são 5 do Ministério das Cidades. É a secretaria com o maior número de ações no âmbito do PAC. Evidentemente que temos lá no Ministério também o Minha Casa Minha Vida, que é um dos maiores programas do país, fundamental
para ir no âmbito, mas o Minha Casa Minha Vida ele é uma ação, né? Ele é um programa. Então, unitariamente, nós temos 5 ações no âmbito do PAC. Legal, legal. Olha, é muita coisa, hein? Não é brincadeira, não. Foram 36 bilhões que estão destinados até este momento para o saneamento no âmbito do PAC. Você vê. E, pessoal, vocês estão com gente suficiente para ver o país inteiro? Como é que está isso? Com todos esses concursos? Essa é uma dificuldade, né, do poder público como um todo. A gente tem uma equipe muito qualificada. A equipe da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Eu conheço algumas pessoas, realmente. São técnicos muito qualificados. Alguns estão há muitos anos na Secretaria, já perpassaram por diversos governos, por todos os governos dos últimos anos no Brasil, pessoas que têm comprometimento técnico, comprometimento com o tema e comprometimento com a população. Então, essa foi uma boa surpresa, né? Quando eu cheguei à Secretaria, encontrei lá uma equipe muito qualificada, mas ela é reduzida numericamente. É uma equipe pequena frente ao desafio... E que precisa ter sangue novo frente também. ao desafio que tem. Nós recebemos recentemente, né, alguns novos servidores oriundos do concurso nacional unificado, do CNU, que já estão colaborando bastante. A gente tem na execução e no acompanhamento das obras a parceria com a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica tem uma capilaridade extraordinária. Então, a gente contrata a Caixa Econômica para que ela atue como mandatária nossa, né? Então, a Caixa faz o acompanhamento, a fiscalização, a análise dos projetos de engenharia, o acompanhamento e análise dos processos licitatórios e o acompanhamento, o monitoramento e a fiscalização das mais de 2.000 obras que a gente tem pelo país. E nos fornece, portanto, as informações de campo, os relatórios, as previsões de desembolso financeiro, de necessidade orçamentária. Não seria possível... Aliás, o Brasil não conseguiria fazer, né, o governo federal não conseguiria fazer política de infraestrutura no país inteiro, chegando aos todos os mais de 5.500 municípios, sem a parceria da Caixa Econômica, sem essa capilaridade, não só da Caixa, eu cito aqui a Caixa porque é a nossa parceira, mas de outros órgãos que conseguem chegar a cada canto do Brasil. Né? Mas é continental. Não adianta, porque a gente de Brasília não vai... Só lá de Brasília, olhando o número, você não vai resolver o problema. Você tem que, de fato, conseguir fazer o recurso chegar onde ele tem que chegar, lá naquele canto do país que ele precisa chegar. Né? Você começou aqui o programa falando da operação que nós tivemos no Rio de Janeiro. E a gente tem convicção de que é necessário o enfrentamento à criminalidade, é necessário que o Estado retome os seus territórios, mas ao retomar esses territórios é necessário levar serviço público. E um dos serviços públicos que tem que ser levado é o saneamento básico. Certeza. Não adianta entrar e sair, né? Não adianta. Tem que entrar e permanecer. E permanecer com serviço. Com serviço, é isso. Permanecer com educação, com saúde, com cultura, com esporte e com saneamento básico. Concorda em gênero, número e grau. Secretário, nosso tempo está indo. Se depender de mim, a gente vai aqui e esse papo rola, porque... O papo tá excelente. Esse papo rola. Deixa eu te pedir aqui uma informação, saúde, que está tão ligada ao saneamento, né? Você deu no início você deu uma falazinha sobre a saúde. Como é que você sente na relação com o Ministério, com os outros ministérios que tratam de saúde? Como é que você sente os resultados hoje aí do avanço no saneamento? A gente tem uma
uma interlocução, né, muito forte com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem alguns órgãos que fazem ações de saneamento e são fundamentais. Tem a FUNASA, né, a Fundação Nacional de Saúde, que durante muitos anos atuou exclusivamente no atendimento aos pequenos municípios e ao saneamento rural. Isso. Hoje o Ministério das Cidades também assumiu essa responsabilidade do saneamento rural e dos pequenos municípios. A FUNASA teve um período praticamente foi desativada. Mas a FUNASA, ela durante muito tempo ficou, ela retornou às suas atividades, fez também esse ano chamamentos, editais de chamamento para melhorias sanitárias, fez banco de projetos. Portanto, a FUNASA é um órgão que tem cumprido esse papel, um órgão do Ministério da Saúde, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, que cumpre um papel importantíssimo, já teve um papel muito importante e continua tendo esse papel. Você tem no âmbito do Ministério da Saúde, né, a Secretaria Nacional de Saúde Indígena, que cuida dos saneamentos em áreas indígenas, nas terras indígenas, nas reservas indígenas, lá a CESAI. Né? Tanto o Ministério da Saúde, que tem inúmeras atribuições, tem também uma responsabilidade. A FUNASA, por exemplo, acompanha a questão da qualidade da água, o monitoramento da qualidade da água, seguindo normativos do Ministério da Saúde. Para isso, e o saneamento ele anda não só com a saúde, mas ele anda muito de mãos dadas com a saúde, né? Porque a água, nós falamos aqui, né? A falta de água de qualidade, ela leva as pessoas a ficarem doentes, pessoas a terem diversas doenças que são fruto da falta do saneamento, da falta de uma água de qualidade. Também do tratamento de esgoto, que contamina rios, que contamina terra, que contamina onde as pessoas vivem. Então, isso também causa graves problemas de saúde. E isso tem um impacto econômico para a própria saúde. Eu falava aqui dos estudos da Organização Mundial de Saúde, que apontam para cada real investido em saneamento, você economiza mais de 4 nas ações de saúde. É sempre bom repetir, sempre bom. Então, investir no saneamento é justamente você fazer o recurso da saúde, que já é tão escasso frente às demandas da população, render mais, poder atender mais pessoas. Então, no fim do dia, né, no final da conta, quando você tem mais saneamento, você permite que a saúde possa atender mais pessoas, possa fazer mais cirurgias, lógico, possa fornecer mais medicamentos, possa ter melhores equipamentos de diagnóstico, né? E as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. É isso aí. Você desculpa eu falar novamente de saúde, mas eu acho que é sempre bom esse assunto voltar. Isso é uma preocupação das pessoas, né? Todo mundo tem preocupação com a sua saúde, com a saúde dos seus familiares, dos amigos, né? E é um tema que muitas vezes a gente não tem a dimensão até a gente ou passar por um grave problema de saúde ou ter um familiar, uma pessoa próxima enfrentando uma dificuldade. Né? Você sabe que no evento lá, acho que foi no segundo painel, a presidente da CEERJ, a Marguerita, CEERJ, Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos aqui do estado do Rio de Janeiro, tem a sede ali numa elevatória antiga da SEDAI, que era ali do esgoto, né? Da SEDAI não, porque passou de Sursan, departamentos antigos. Foi, se não me engano, a primeira elevatória de esgoto que foi feita no país, para não dizer na América do Sul. Funcionava com máquinas movidas a carvão. E elas estão lá até hoje. Mas ela comentou comigo, não escutei ninguém falar de saneamento e de saúde junto. Não escutei.
Então, eu acho que isso é sempre bom você estar repetindo, né? Mas, secretário, realmente esse papo rende, esse papo vai. Muito. Mas o nosso episódio. O nosso chefe ali, ele já falou comigo no início, 15 minutos eu seguro. E aí a gente está chegando no limite aqui. E eu queria te agradecer muito aí pelo teu tempo, pelas tuas palavras, pela aula que você deu para a gente de gestão, né? De gestão que a gente tem que ver sob todos os ângulos. Não se pode ficar focando simplesmente numa coisa e achar que as outras não existem. Então, no caso do saneamento, hoje o saneamento com esse interlaçamento maior, né? Esse entrelaçamento faz com que a gente esteja preocupado com resíduos, esteja preocupado com a drenagem e veja tudo isso junto. Antigamente só falava em água e esgoto. Então, mas eu queria deixar você à vontade, te pedir aí que faça as últimas palavras, porque a gente vai ter que encerrar. Renato, eu quero agradecer pelo convite, né? Oportunidade extraordinária de falar de saneamento e falar de saneamento aqui para a nossa cidade, para o nosso estado do Rio de Janeiro, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Agradecer a ABS pela parceria que sempre teve com o Ministério, parceria importante, porque a ABS se não a principal, uma das principais instituições, entidades que tratam da temática do saneamento, que puxam a fila, né, para se discutir evolução tecnológica, capacitação e as tomadas de decisão que o saneamento precisa. Então, agradecer a ABS pela parceria e parabenizar pelo trabalho desempenhado. E eu tenho certeza que a participação de todos que será, de fato, aquilo que vai levar o Brasil a ter sucesso na sua ambição, ainda que tardia, mas nunca é tarde para se atingir os objetivos, a sua ambição de universalizar os serviços de saneamento. Secretário, muito obrigado. Nós temos essa filosofia de vida e principalmente no nosso profissionalismo no dia a dia, né? De deixar que as coisas tenham sempre o caminho da continuidade aberto. Porque o mais difícil em todo esse processo de gestão que a gente vê são as mudanças, as paradas. Essa continuidade é fundamental. E isso passa por gerações. Não somos nós, você é muito mais novo, vai ficar aí muito mais tempo, com certeza. Não somos nós que vamos resolver o problema. Isso vai, né, por todas as gerações que vêm por aí. E a gente tem que estar sempre pensando nisso. Então, acho que tuas palavras foram muito boas em todos os sentidos que tratam do tema. E deixar de imediato o convite, sempre que você quiser, esteja desde já convidado. A ABS se sente recompensada e se sente realmente muito à vontade, depois das tuas palavras, para dizer que a gente se orgulha de ser parceiro, não só pela Nacional, mas também pela RJ, porque a gente procura fazer parcerias com todos que levam o saneamento ao seu resultado maior. Então, pessoal, tivemos aqui esse papo, foi fantástico. Agradeço aqui a presença do secretário. Obrigado aí por tudo. E, gente, olha só, o Saneia Rio está no YouTube, está no LinkedIn, está no Instagram. Quem não foi, tem a oportunidade de ver, tá? Então, ouçam, vejam, critiquem, enfim, está lá. Ficou lá tudo que falava sobre segurança hídrica no saneamento e, principalmente, sobre as interferências das variações climáticas. O tema que nós, né, abordamos aqui, na verdade, estava lá e vai estar na COP30. Então, fiquem todos avisados e convidados. Olhem, vejam e aguardamos o retorno de vocês. Muito obrigado.